Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Josélia. A gente está iniciando nossa aula, né, com um novo conteúdo, a carta ao leitor, né? E a tia quer fazer a leitura do texto com vocês. O gênero dessa semana é carta do leitor. A gente vai trabalhar algumas habilidades, né? Como a habilidade 3, a 4, a 6 e a 12, isso na língua portuguesa. E os descritores 3, 4, 5, 6, 21 e o 23, certo? São os descritores que a tia está trabalhando com vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como se sentem? É muito importante termos a tomada de consciência do valor que temos e de como somos especiais, únicos e que fazemos a diferença na vida das pessoas. Por isso, vamos agora aproveitar esse espaço para pensarmos e dialogarmos sobre como estamos nos sentindo perante tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Ceará e no Aracati, em nossa escola, na nossa família e principalmente com você. Permita-se entender o que está por trás do seu comportamento e sinta-se à vontade de expor, de forma que o deixe bem como você está se sentindo nesta semana, hoje. Essa é a pergunta. Como você, jovem, prestes a concluir o Fundamental 2, está se sentindo, faltando praticamente 2 meses, 3 meses para concluir o Fundamental 2, né? Portanto, desejo, né, que vocês tenham uma semana com muitas bênçãos. Hoje é quinta-feira, vocês estão tendo esse momento com a professora José, certo? E a gente vai dar continuidade à leitura. Agora vamos fazer um momento de leitura de preferência individual e silenciosa. Depois, se precisar, com entonação do texto. A tia quer, na verdade, fazer essa leitura do texto, a leitura exemplar. Quando a tia falar em leitura exemplar, é a leitura da professora, certo? Então, a tia vai fazer a leitura exemplar do texto que vai ser trabalhado hoje, que é esse texto dos animais abandonados. É triste a situação dos animais nas ruas dos bairros e até no centro de Florianópolis. Algo que tem que ser feito. Com a chegada do verão é ainda mais triste. Os animais famintos, com sede, é tudo muito cruel. E sabem de quem é a culpa? Dos humanos, que abandonam seus animais nas ruas. Desse jeito não pode continuar. Algo tem que ser feito. Onde moro no sul da ilha, eles desovam os animais perto das casas onde moram. Onde moram pessoas que gostam de animais. Isso é certo? Transferir a responsabilidade para os outros? Eu chamarei a polícia se testemunhar uma cena dessas. Essas pessoas são criminosos que se dizem gente de bem, pois abandonar um ser indefeso nas ruas é um crime. Vamos ficar atentos e tomar providências para punir os culpados, não permitindo que isso continue. Isso aí foi um texto, né? Um artigo, aí tá observando que é uma carta, né? Bem breve, a da Dilma Maria Rama, certo? De Florianópolis. E aí a gente vai dar seguimento, entendendo o texto. A carta, deixa eu fechar aqui essa página. A coluna Cartas do Leitor é um espaço reservado em jornais, revistas, emissoras de rádio, para que a opinião dos leitores e ouvintes seja publicada. É uma maneira de o leitor fazer parte da opinião pública, com perguntas, opiniões, debates, elogios, incentivos, críticas, sugestões, reflexões e etc., sobre fatos do cotidiano.
Para o leitor, é um meio de expor seu ponto de vista em relação ao assunto em pauta. Para o veículo de comunicação, é uma arma publicitária para saber o que está agradando ou não ao público. A carta do leitor é tão importante que pode servir de fonte para uma nova notícia, porque pode acrescentar outros fatos interessantes. O objetivo do leitor é escrever uma carta para um jornal da cidade ou uma revista de circulação nacional é tornar pública sua ideia e se sentir parte da informação, ou seja, um coautor. Não há regras estabelecidas para se fazer uma carta no estilo carta do leitor, a não ser aquelas recomendadas quando escrevemos a alguém. Veja as recomendações, sugestões que podem ajudar vocês a fazer uma carta, certo? Aí a sugestão que a gente vai colocar aí de cara para vocês fazerem, né? A tia fez a leitura, explique o assunto e seja breve, né? Não adianta você numa carta querer ser muito descritivo, relatar muita coisa, falar sobre detalhes, não cabe, certo? Trace previamente o objetivo da carta. O que eu pretendo nessa carta? Eu vou dar uma opinião direta, concisa, não vou ter rodeios durante a produção. Eu vou debater, vou expor uma ideia para que dessa ideia quem for ler vá causar uma tempestade de ideias, que aí vai gerar um debate. Ou vou fazer com que o leitor, a pessoa que for ler essa carta, faça uma reflexão. A gente acabou de ler nesse texto anterior sobre os cães abandonados, o que gera depois que a gente faz a leitura? Gera uma reflexão, né? Escreva um texto curto, preciso, né? Objetivo em linguagem clara, sem gírias, sem abreviações. Nunca use palavras de baixo calão. O que é as palavras de baixo calão? Palavrões, ofensas, ataques pessoais, pois sua carta não será publicada, certo? Redija com muito cuidado, pois a carta será lida por muitas pessoas em diferentes partes do mundo. Por isso, revise o texto e corrija os erros gramaticais antes de enviar. E aí a proposta, né? A gente vai estar observando que houve umas interações. Aí qual o objetivo? Né? Então agora em relação ao texto lido, vamos refletir, vamos ver o que compreendemos sobre isso. A tia fez a leitura. Vocês podem fazer a leitura de vocês depois, pontual, antes de responder as questões. Qual o objetivo do texto? Esse texto ele trata de quê? Ele fala sobre o quê? Qual o objetivo principal desse texto, desse tipo de texto, carta ao leitor? Qualquer carta ao leitor ela tem qual objetivo? Isso, muito bem. Expor a opinião. Colocar em destaque o que o leitor pensa, o que as pessoas estão pensando sobre aquele assunto. Como é a estrutura do texto em relação aos verbos, parágrafos, autor? Os textos eles possuem traços de uma carta, né, como remetente, lugar, possui parágrafos e é um texto curto e direto. Diga a vocês, tem parágrafos? Aí quem ainda tem dúvida do que é parágrafo, que eu acredito que no 9º ano não tenha, é o espaçamento que se dá da margem. É uma distância que você tem que colocar que seja igual em todos os outros parágrafos que você for fazer. O espaçamento desta margem é chamado de parágrafo, certo? Nós sabemos que existe a margem direita e a margem esquerda. E que quando a gente ultrapassa, não respeita as margens, a gente já está destoando do que se pede na norma padrão da língua portuguesa, que é obedecer às regras gramaticais do texto, certo? Onde geralmente circula esse texto? Ora, só o que a gente ouviu aí. Aonde? Isso, nas revistas e jornais.
Qual o sentimento que prevalece no leitor que escreveu essa carta? Aí a tia vai minimizar aqui a tela e vai colocar as questões para vocês observarem. Qual o sentimento que prevalece no leitor que escreveu essa carta? Ora, o teor que a gente sentiu é de indignação, de raiva, de revolta, de busca dos direitos, né? A pessoa se sente ultrajada com a situação de calamidade desses animais indefesos, né? Então, o sentimento que nos passa é esse. Como você se sente em relação à mensagem do texto? Agora a lupa da câmera virou para vocês. Como é que vocês se sentem quando leem um texto desse? Será que causa ultraje? Será que vocês ficam tanto faz, tanto fez? Será que esse texto consegue mexer com o emocional das pessoas, mesmo aquelas que não criam animais? Será que você se sensibiliza com a dor do outro? Aí nós vamos ter a questão da empatia. Da empatia para com o outro. Então, vocês observem, são questões que vocês podem responder na boa, certo? E a tia vai finalizar essa primeira parte da interpretação textual, certo? E a tia vai colocar depois os apêndices. Os apêndices são tipo vocabulário, as partes que falam sobre o gênero, o que é que compõe o gênero. E a tia pede também que vocês depois façam uma produção, certo? Mas aí a tia vai orientar em sala, isso, como ser feito, ok? Beijo, daqui a pouco a gente se vê.